Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Dando continuidade ao nosso estudo de programação em R, nós vamos falar um pouquinho de regras de coerção. O que é isso, regra de coerção? É regra de transformação de dados no R, né? Então vamos ver isso aqui por meio de de alguns exemplos bastante simples, né? Então você imagina que você tem aqui um vetor A que tem os elementos 1, 2 e 3, né? Bom, né, a gente podia querer saber qual que é o tipo desse vetor A, né? Então, se você digitar type of, esse comando type of A, né, você vai ver o tipo dele, que é o tipo double, né? Ou seja, um vetor aqui numérico, né? Agora, se eu pegar aqui um vetor dessa forma, um vetor B, que eu tenho 1, 2, que são dois números, e 3, que é um entre aqui, como é que chama? Entre aspas, está me dando branco aqui, B está aqui entre, o número 3 está entre aspas, né? Se você for, vamos rodar aqui o vetor B, run B, né, carregando aqui o vetor B, né? Se você for ver o tipo do B, type of B, olha só, ele fala que é caractere. Como assim, né? Deixa eu até limpar aqui esses valores da memória, né? E rodar aqui de novo, né? Então eu rodei aqui o A, o valor B. Você vê, ele transformou, olha aqui em cima, ele transformou em caracteres. Então tem o caractere 1, caractere 2 e caractere 3. Você está vendo aqui, está entre aspas, né? Então quando a gente fala em regra de coerção? Então a regra aqui do que o R segue é o seguinte, olha, se você tem números e você tem caracteres, converta tudo automaticamente para caracteres, né? Essa é uma regra de conversão. Outra regra de conversão aqui bastante interessante é quando você tem aqui valores numéricos e valores booleanos, verdadeiro ou falso. Então eu tenho aqui o vetor A, que tem o valor 1, 2 e T. T do que? De true, de verdadeiro, né? Então rodamos aqui o valor A, esse vetor A. E se você for verificar aqui qual que é o tipo desse vetor A, né? Olha, você vê o T aqui, ele transformou true para 1, né? Então, se você for ver qual que é o tipo do vetor A, é inteiro, né? Double, né? Então, ele converte os valores true and false, né? Verdadeiro e falso, para números, né? Então, se o verdadeiro ele converteu para 1, provavelmente aqui o falso, você acha que vai converter para quê, né? Vai converter para 0, né? Então, vamos chamar aqui um vetor D, tá? D minúsculo, tá bom? Ops. Né? Então, eu vou rodar aqui D. Se eu digitar aqui o valor D, você vê, ele converteu o falso, letra F, para 0. Então, aqui é uma coerção, ou seja, né, como é que ele converte aqui na marra, né? Bom, agora você poderia estar pensando, legal, eu entendi, né? Mas e se eu tiver aqui um vetor em que eu tenha dos três tipos aqui, né? Então vamos chamar aqui um vetor B, que eu tenho um número, que eu tenho um caractere e que eu tenha um boolean, né, verdadeiro, né? O que será o tipo que o R vai converter isso, né? Então se você olhar aqui o vetor B, a resposta está ali, né? Ele converteu tudo para quê? Para caracteres, tá? Então se você colocar aqui o type of, né? Type of B, você vai verificar que o tipo aqui é um caractere, tá bom? Então, na aula de hoje, eu só queria falar dessas regras de coerção, né? E a gente verificou que quando a gente tem números inteiros e caracteres, o R transforma tudo em caractere. Quando a gente tem números inteiros e uma variável boolean, ele transforma a variável boolean, se for true, para número 1, se for false, para 0, transforma tudo para numérico, né? E se eu tenho uma mistura de números, caracteres e valores booleanos, o R transforma tudo para caractere. Então é isso aí, pessoal.